Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo 12, ele dá várias opiniões, várias sugestões de como nós devemos atuar na obra assistencial. Então, ele dá algumas sugestões, como dizíamos, e que cada um, quem sabe, encaixa naquilo que pode. Então, dizer que pelo menos uma vez por semana você se dedicar à assistência aos irmãos menos felizes, sabe, visitando, distribuindo auxílio a enfermos em lares menos aquinhoados. Isso é muito importante. Nós sabemos que a espiritualidade amiga, ela faz muito disso. Ela visita esses lares para levar o socorro do passe, que muitas vezes os irmãos lá não têm como ir ao médico, estão necessitados, então eles ajudam muito. Se houver essa possibilidade da pessoa fazer isso também, visitando, levando alguma coisa, porque quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Também prestar auxílio pelo serviço espiritual e material, por exemplo, nos hospitais, nas casas de abrigos, creches que são mantidas aí por associações e que precisam desses auxílios, desses amparos. Isso também é muito importante, ajudar nessa situação. Às vezes, abrigos de idosos, e abrigos que tem pessoas ali que não podem estar nos hospitais, por exemplo, mas que precisam desse recolhimento. Então, há casas que fazem isso, geralmente ligadas a uma instituição, quer seja espírita ou não. Então, a gente não deve impor restrições ao bem, porque se a gente faz uma coisa dessa, a gente pode estar mancomunando com o mal. Bom, e na casa espírita, sabe, ele aconselha a simplicidade doutrinária, que desista de qualquer exibição, sabe, de qualquer objeto, de qualquer construção ou medida que expressem supérfluo e luxo. A casa espírita ela já é bonita pelo fato dela existir enquanto um projeto para se difundir o Evangelho e a doutrina espírita. Então, ali não precisa de nada tão luxuoso, precisa do conforto. Nada que seja supérfluo, sempre o extremamente necessário. É interessante entender que essa coisa muito excessiva, esse luxo muito excessivo, ele pode humilhar pessoas que vão ali buscar socorro, buscar ajuda. Ele também tem que viver em familiaridade com todos os servos menores, até o dirigente mais responsável, nos lares, nas escolas, nos hospitais, nos postos de socorro fraterno, porque isso também é um serviço assistencial. A gente não sabe o que esses irmãos e essas irmãs dirigentes dessas instituições, às vezes, têm que vencer para fazer com que o dia a dia ali aconteça dentro da necessidade. É preciso pensar que a humildade ela é uma segurança da visita contínua dos emissários do Senhor. Quando a gente cria uma situação, um ambiente de mais humildade, de mais conforto espiritual do que muito conforto material, os amigos, os emissários do Senhor sentem-se mais à vontade. Outra coisa, que tem muita gente que guarda muita roupa, muitos sapatos, sandálias, ou então tem muito dinheiro guardado, e isso fica estagnado. É tão importante quando a gente pode usar isso no serviço assistencial de alguma maneira. Tem pessoas que desencarnam
E a família fica guardando aquelas roupas lá eternamente. Sabe? Não tem coragem de dar para alguém, como se o desencarnante vai ficar aborrecido, vai ficar... ele não usa mais, ele não precisa mais daquilo. E se der aquilo para alguém, ele vai ficar muito, muito feliz, né? Porque se a gente converte essas coisas, né, em utilidades para pessoas menos felizes ou com algum problema financeiro, essas relíquias e presentes, essas joias, lembrança afetiva de famílias e de amigos desencarnados, né? Então são valores materiais sem proveitos e mantidos em nome de quem já desencarnou. Então isso para eles, segundo André Luiz, representa um peso amargo na consciência. Você, ao invés de você estar homenageando a pessoa, guardando aquilo que foi dele e que pode ser útil para alguém, isso pode gerar nele muito problema, né? Porque não distribuiu enquanto estava aqui e desencarnou, e ninguém faz isso porque guarda a lembrança dele de não ter distribuído. Então, essa posse inútil, sabe, isso prende a mente. Sabe, não deixar em pretexto nenhum que as instituições espíritas venham assim, ter uma dependência moral, juridicamente, de pessoa e organização políticas. Isso é muito sério, porque aí essa instituição ela pode perder a liberdade de ação, sabe? E o seu caráter de impessoalidade. Fica preso, né, ao processo político a qual ela se filiou para ajudá-la. É bom saber que a gente deve criar, enquanto assistência social nas casas espíritas, somente aquilo que a gente puder manter. Sabe? Não criar uma coisa para depois ficar dependendo dos outros. Crie aquilo que você possa manter. Nem que seja uma coisa pequena, mas você pode manter, a instituição pode manter, sabe? É isso, porque a obra espírita, ela não pode ficar presa a nada, tem que ter essa liberdade de ação. Bom, e os movimentos doutrinários, né, em particular a assistência social, que envolvam muita aceitação e tem muito donativo, tem casa que recebe muita coisa. Então, o importante é de periodicamente apresentar ali para as pessoas, né, vinculadas à casa mais diretamente, uma prestação de contas. Mostra o que você fez, qual foi a utilidade dada naquele material todo que foi recebido lá. Isso é muito bom, sabe? E outra posição interessante é que as diretorias, o pessoal administrativo, seja composta só de pessoas de caráter voluntário, que ninguém receba nada pelo seu trabalho. Às vezes, dentro de uma instituição espírita, né, é preciso contratar, né, pessoas para outros trabalhos, mas que não seja a diretoria, o corpo administrativo. Este segundo André Luiz, não deve ser remunerado. Então, pensemos nisso, né? Porque, como ele mesmo vai dizer, o trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. Então, essas são as ideias que ele deu e está no Conduta Espírita para a gente trabalhar o serviço social. Sempre isso, doando com tranquilidade, criando excelências na captação de recursos, desde que não me prendo a nada. E porque, como Paulo colocou, né, aos Colossenses, quanto fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando ele graças a Deus, ao Pai. É isso, minha gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado.